Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta para continuar essa nossa revisão teórica aí do curso de questões comentadas da ANSEP. E dessa vez a gente vai ver um resumo sobre a administração direta e indireta. Eu vou dar o panorama básico, eu vou falar com vocês aqui sobre como é composta a administração direta e indireta, falar um pouco sobre descentralização e desconcentração também, porque é um conceito importante para você entender essa divisão. E vou falar depois sobre cada uma das entidades que compõem essas duas administrações, ou esses dois ramos da administração pública, tá certo? Muito bem, vamos começar aqui a falar sobre a administração direta e indireta. Antes de falar especificamente da administração direta e da administração indireta, a gente precisa falar um pouco sobre o conceito de desconcentração, tá certo? Desconcentração e descentralização. Pessoal, qual é a diferença básica de descentralização para desconcentração? Antes, o que é isso? Esses dois são dois fenômenos administrativos que vão dar origem a órgãos ou entidades públicas. Então, a desconcentração e a descentralização são técnicas de criação de órgão e de criação de entidades. São técnicas de distribuição de competências. Pode entender dessa forma. Técnica de distribuição de competência. Por que técnica de distribuição de competência? Porque, pensa só, se a administração está concentrada e centralizada, você tem tudo sendo feito por uma pessoa ou um órgão só. Só que quando você desconcentra em outros órgãos, você vai departamentalizar, você vai especializar, de certa forma, o serviço, porque você vai separar, né, por matéria e tudo mais, ou então você pode ter uma desconcentração por motivo territorial, enfim. Você tem formas de distribuir atribuições e competências, tá certo? A diferença vai ser que na desconcentração, como a gente estava falando já, na desconcentração você vai criar outros órgãos públicos. Então aqui, ó, sempre na desconcentração você vai criar órgãos públicos. E na descentralização você vai estar criando entidades, pessoas jurídicas. Tá certo? Você vai estar criando entidades, ou seja, você vai estar criando pessoas jurídicas. Tá certo? Basicamente isso. Lembrando que órgão não tem personalidade jurídica. O órgão não é pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma coisa que tem órgãos. Então, o órgão público está inserido dentro da pessoa jurídica. Mas o órgão não tem personalidade. Quem tem personalidade é a pessoa jurídica. Tá certo? Beleza. Eu costumo dar um macete aqui pro pessoal para eles lembrarem de uma vez e não esquecer mais que a desconcentração cria órgão e que a descentralização é que cria entidade, porque a questão pode tentar confundir você. Para você não ficar confuso, olha só, você vai anotar o seguinte macete. Olha para as palavras novamente, ó, desconcentração e descentralização. Se você reparar, as 4 primeiras letras das duas palavras são as mesmas. D, E, S, C aqui, D, E, S, C aí. Quando vai começar a diferenciar? Na desconcentração eu tenho a letra O, tá certo? E na descentralização eu vou iniciar, né, a diferenciação com a letra E. Então vamos colocar aqui, ó. Então eu tenho aqui desconcentração e aqui a descentralização. Lembra da diferença que eu falei com vocês? Na desconcentração eu vou criar o quê? Órgão. Já percebeu, né? E na descentralização eu vou criar entidades. Aí ficou fácil. Vê comigo.
Na desconcentração, eu começo a diferenciar a palavra com o O de órgão. E na descentralização, eu vou começar a diferenciar com o E de entidade. Beleza? Essa é a diferença. Assim, claro, isso é um jeito, isso é uma coisa assim doutrinária, é um macete que eu estou passando para vocês não esquecerem, para vocês memorizarem e terem isso fixo na cabeça. Desconcentração, O, cria órgão. Descentralização, E, cria entidade. Beleza? Fechado. Então, primeira coisa pra você entender. Então lembra, gente, desconcentração vai criar órgão e descentralização vai criar entidade. Então, vamos lá. Se uma questão de prova, tá aqui a questão, se ela disser que um determinado estado da federação, um determinado município, criou uma secretaria, ou no caso da União, criou um ministério, se ele criou um departamento, criou uma coordenadoria, qualquer tipo disso, qualquer coisa assim, você está diante de quê? Isso tudo é o quê? Secretaria, ministério, departamento, coordenadoria, isso tudo é órgão. Se é órgão, o que eu estou aqui? Diante de uma desconcentração. Agora, se por um acaso a questão te disser que o município, o estado, a União criou uma autarquia, criou uma fundação, criou uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista ou qualquer outra entidade, se ele disser criou tal, que é uma pessoa jurídica de direito tal, se ele criou uma entidade, aí sim a gente está falando o quê? Isso aqui é uma descentralização, porque isso aqui tudo é uma entidade, são entidades. E já que são entidades, a gente está diante da descentralização. Enquanto que, então a gente está diante da descentralização, assim como aqui em cima, a gente está diante da desconcentração. Tá certo? Outro problema. Professor, entendi. Então, na adição direta, eu tenho a desconcentração. E na indireta, eu tenho a descentralização, certo? Olha, não tanto assim, porque você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Lá na administração indireta, vamos lá, você tem aqui uma autarquia, vou botar aqui o INSS, só com exemplo, tá? O INSS é uma autarquia. Se ele decide criar um departamento, sei lá, departamento de análises, vamos lá, departamento de análises biométricas, porque agora o INSS está começando a colher biometria dos... Estou imaginando, tá? O INSS está começando a colher dado biométrico dos segurados, então todo mundo que chega lá tira foto, registro digital, assinatura. Então, como está vindo vários dados biométricos, lá no INSS, na sede, eu criei um departamento de análise biométricas para saber se não tem fraude, coisa do tipo. Se o INSS criou um departamento, criou uma subdivisão dentro dele, o que é isso? Isso é descentralização. Desculpa, isso é desconcentração. Tá certo? Desconcentração. Porque eu estou criando órgãos dentro da minha estrutura. Dentro da estrutura da autarquia, no caso aqui do INSS. Beleza? Aí, tá vendo? É um exemplo de desconcentração dentro da administração indireta. Porque o INSS é autarquia, a autarquia é administração indireta. Então não liga o automático de falar administração direta, desconcentração, indireta, descentralização. Não vai nesse automático porque isso não dá certo. Tá certo? Então, tranquilo. Só mais uma coisa para a gente fechar, para o quadro não ficar assim grande demais. Na desconcentração, olha só. Na desconcentração, como eu estou falando de uma subdivisão interna dentro da mesma entidade, a direção desse movimento da desconcentração é para baixo. Eu tenho a entidade, eu vou criando os órgãos, subórgãos, divisões, subdivisões. Então isso é uma divisão interna. Então na desconcentração você tem um exercício de qual poder? Do poder hierárquico. Olha como é que a gente está fazendo o link com a outra matéria de poderes. Tá certo? E na descentralização? Na descentralização eu crio uma outra pessoa.
É a União criando uma outra pessoa, é o Estado ou o município criando uma outra pessoa. O município, o Estado, a União são pessoas jurídicas. Estão criando outras pessoas jurídicas. Existe vinculação de hierarquia aí? A autarquia, a fundação, ela é subordinada hierarquicamente ao ente que criou ela? Não, claro que não. Então o movimento não é para baixo, como está ali. É um movimento para o lado. Você vai criar uma nova entidade. Tá certo? Como você criou uma nova entidade, aqui não existe hierarquia. O que existe aqui, portanto, não é exercício do poder hierárquico, mas sim o exercício do poder de tutela. Poder de tutela. Tá certo? Que também pode ser chamado, você pode encontrar na sua prova, também como o quê? Ele deve ter ouvido esse nome. Como o poder de supervisão ministerial. Ministerial, dizendo que, ao invés de um vínculo hierárquico, o que existe entre a entidade que cria e a entidade criada não é hierarquia, mas sim um vínculo finalístico. Ou um controle, também pode ser aqui como controle finalístico. Ficou horroroso aqui. Parênteses aqui, ó. Controle finalístico. Tá certo? É como você pode colocar na sua prova. Tá certo? Como assim controle finalístico, professor? Não estou entendendo. Simples, como eu te falei. Como é uma entidade criando outra entidade, não criando um órgão, não existe subordinação direta, não existe vinculação hierárquica. O que existe é um vínculo de finalidade, é um vínculo finalístico. Porque quando eu crio uma entidade, eu crio para uma finalidade específica. E o que vai ser supervisionado pelo ministério vinculado ali seria o quê? A finalidade para a qual aquela entidade foi criada. Então, se eu criei uma entidade para cuidar de petróleo e ela começa a fazer outras coisas que não estão nas finalidades para as quais a lei criou ela, eu posso exercer um controle finalístico, que aí o Celso Antônio vai nos explicar que seria um caso de controle finalístico extraordinário. Beleza? Que é quando você intervém mesmo. Então, essa é o desenho que você precisa saber sobre desconcentração e descentralização. Tá certo? Desculpa eu ficar um pouco embolado, né? Ficou bastante embolado, mas espero que isso tenha te ajudado. Vamos dar uma pausa, a gente volta daqui a pouco para falar aí sim dos órgãos, melhor, da composição da administração direta e a composição da administração indireta. Tá certo? É isso aí, espero que isso tenha sido útil e até daqui a pouco.